povo, tudo bom com vocês? Parte 2 do nosso papo. Peraí, como assim você não sabe que parte 2? Se você não está sabendo do que eu estou falando, já começa voltando lá no nosso canal e assistindo a parte 1 do nosso papo super legal sobre o mês da consciência negra. Aqui a gente vai dar continuidade e hoje a gente vai falar sobre ícones pop nacionais. Tá curioso? Vem comigo que esse é o C-Update que começa agora. Fala, galera! Antes da gente começar, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o like bonitão e ativa as notificações para não perder na dica de nada, hein? Inclusive, para não perder coisas como a parte 1 desse vídeo, que se você não viu, volta para ver, hein? Vamos lá, meu povo! Hoje a gente vai continuar um papo super legal com a nossa convidada, a Lalúnia, que eu apresentei lá no último vídeo, super especialista em Batman, historiadora, nerd, gente como a gente aqui. E a gente vai falar agora sobre ícones nacionais e representatividade negra dentro dessas histórias nacionais. Certo, Laurinha? Bem-vinda de volta aí, mais uma vez. É nóis. Laurinha, eu vou começar falando, puxando muito do passado nacional, porque muita gente, quando pensa, né, em representação negra, a gente já pensa em Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, e toda aquela representação que hoje a gente já não vê lá com tão bons olhos. As personagens negras que a gente vê quando a gente pensa lá no começo são essas, né? Como é que você vê esse tipo de representação hoje em dia? Então, como a gente sabe, a cultura é determinada, né, pelo homem hétero cis branco, né, durante anos e anos e anos. Eu tenho visto uma evolução, na verdade, mesmo que seja pouca, né, mas tem tido, sim, algumas coisas. Mas a gente também não pode ser ingênuo de achar que, tipo assim, meu Deus do céu, é dívida histórica, eles estão consertando. Não, né? Não. Tem interesse por trás, aquela coisa, não é capitalismo, nada de graça, né, gente? Mas, assim, eu tenho notado que existem mais personagens que estão tendo um pouco mais de cuidado, um pouco mais de complexidade para esses personagens, e protagonismo. Eu acho que isso tem tido, assim, mais ou menos em quase todas as mídias. Eu usar um exemplo que eu detestava as novelas da Globo que passavam no Nordeste. Sabe, aquele sotaque forçado de pegar aquele sudestino, aquele sulista, para fazer uma novela no Nordeste e representar o nordestino de uma forma extremamente caricata, né? Isso me irritava muito. E hoje você vê umas certas mudanças em relação a isso, a dramaturgia e tal. No quadrinho não é diferente, né? No cinema nacional não é diferente, né? Ah, eu assisti Medida Provisória do Lázaro Ramos, nossa, eu chorei demais. O roteiro é muito bem escrito, né? Muito bem dirigido também. Os atores, né? Então, assim, quando a gente compara com Cidade de Deus, que coloca o preto só como o bandido, né? E você vê o Medida Provisória, me coloca a Thais Araújo como uma médica, sabe? Você vê a diferença desses 10 anos né, mais de 10 anos que tem entre o Cidade de Deus e o Medida Provisória, mesmo sendo gêneros do cinema completamente diferentes, né? E nos Eu acho que até quadrinhos a gente... Não, pode falar. Pode falar. Eu ia só complementar o que você disse, eu até acho que até fazer justiça com certas personalidades e pessoas que ao longo pessoas negras que foram apagadas ou embranquecidas, o próprio Machado de Assis, pessoas que a gente sabe que hoje, graças à internet e à pluralização de informação, a gente está fazendo jus a essas pessoas também, né? Porque existe toda uma passada de pano aí por cima para que algumas pessoas acreditem que essas pessoas eram só brancas. Ele é um escritor famosíssimo, então, branco. É um raciocínio bem... Sim.
não sei nem que termo usar. Mas é isso, né? Tipo, desde sempre na nossa história, né? Eu lembro que eu acho que eu estava na metade da minha graduação, né? E eu peguei um optativo falando sobre literatura que trazia representações da história do Brasil, né? E aí teve uma discussão sobre o apagamento de autores negros, tarará, mas antes disso a professora perguntou qual era nosso autor, autora, ou autores, né, negro favorito do país. E eu falei Machado de Assis, né? E, assim, metade da minha sala ficou chocada com a informação de que Machado de Assis era preto. Eu falei, isso aí mostra um racismo estrutural absurdo, né? Embranquecer o Machado de Assis porque é o maior nome da nossa literatura nacional. Exatamente. Pode-se dizer que é o autor que mais foi publicado internacionalmente, né, em território nacional. E o cara era incrível, né? As histórias do Machado de Assis são atemporais, é um cara preto, e você vê nas representações do Machado de Assis que embranqueceram ele, né? Sim. Então, assim, o Brasil, mesmo com mais de 50% da sua população sendo preta, e a gente inclui negros e pardos, né, a gente tem esse apagamento e um sequestro da nossa identidade, né, que, por exemplo, eu tenho descendência italiana, você vai lá no Museu da Imigração em São Paulo, puxa um arquivo de não sei quantos anos, lá, de centenas de anos que está lá o arquivo, né, e você descobre de onde a sua suposta família italiana veio da Itália, né? Me diga se tem algum lugar no Brasil que isso corresponde ao continente africano. Inclusive, a gente Né? tem Não pontos que foram existe. completamente apagados, né? Dia Não Liberdade aqui em existe, São né? Paulo. A gente não sabe de onde veio o nosso sobrenome, Raquel. Ele foi, vamos dizer, aportuguesado, de alguma forma, né? Oliveiras e tudo mais. Só que a gente tinha sobrenome africano. A gente tinha sobrenome do Sim. continente africano. Isso não é negado, isso não foi sequestrado. E isso é muito recorrente na cultura pop nacional também, né? Nos é sequestrado esse tipo de representações em gibis, animações, literatura que são ditas para crianças e jovens adultos, né? Literatura, entendeu? Tipo assim, uma gama de pessoas falam de Lima Barreto, né? Mas Sim. quantas pessoas sabem que Lima Barreto era negro? Né? Exatamente. Um exemplo mais, até um contato mais infantil que a gente até teve um papo antes, é o próprio Cascão na Turma da Mônica, né? O cabelo crespo do Cascão, os traços do Cascão. Mas por que ele não é lido como um personagem preto? Então, os traços estão ali. Cascão é claramente um personagem negro, gente. Entendeu? Ele é claramente um personagem negro. Cascão tem o cabelo pardo, Cascão, mesmo que ele corresponda aos traços padrões do desenho do Maurício de Souza, né? Sim, Ele é um menino preto, né? E ele não é sim. lido como tal, porque ele está cercado de brancos, né? Era o que aconteceu comigo na Bahia. Eu tinha um fator legitimador social de que meu pai era branco. Se fosse ao contrário, eu seria preta. Né? É uma coisa que Se acontece meu comigo pai também, assim, eu fosse tenho a preto e pele. minha mãe branca, eu seria preta na Bahia. Né? Acontece Então, aqui tem comigo em São Paulo uma coisa parecida. Como eu tenho a né, pele mais clara, se eu estou perto de pessoas brancas, aí eles já me leem como negra. Por quê? Porque você é mais escura aqui. Agora, se eu estou mais perto de pessoas negras, não. Aí talvez você seja branca, porque você é mais clara que eles. É um filtro bem nada a ver para determinar o que você é ou o que você não é. você vê a diferença, tipo assim, coisas corriqueiras. Mano. Eu lembro da minha infância, você comprava uma caixa de lápis de cor, a cor bege clara, né, era chamada de lápis cor de pele, como se absolutamente todo mundo É, tivesse aquela cor de pele, né?
E o Cascão ele se encaixa nesse padrão, né? Só o que destoa daquilo ali, daquele mundo do Limoeiro, Turma da Mônica, de anos atrás, é o Jeremias, que ele sempre foi colocado como coadjuvante, sempre foi colocado como o amiguinho preto do Franjinha, o cientista, o inteligente, o loiro, né? Exatamente. A cota, né? Nunca fez nenhuma capa da Turma da Mônica, nunca o Jeremias apareceu, até vinha a Graphic Novel, né, do Rafael Calça e do Jefferson Costa, tratando de racismo estrutural na história. Então, que é assim, onde entra algumas mudanças no Maurício de Souza, né? Inclusive a Milena como personagem nova e algumas linhas novas de pensamento, né? Sim, sim. Isso traz, vamos dizer, fôlego para Maurício de Souza por causa do Mauro, né? Que é o filho do Maurício. É uma pessoa que tem trazido muita diversidade para o núcleo do Limoeiro, e parques, e personagens, e as peças de teatro, né, dando visibilidade a outros personagens que só tinham coadjuvância. Então, assim, o filho do Maurício, por ser uma pessoa homossexual, por ser casado com um homem, eu acho que há quase 20 anos que eles estão juntos, né? E ele trabalhando dentro da MFCP trouxe, né, uma nova visão para o maior estúdio de quadrinhos, e eu acho que de entretenimento pop do Brasil, né? Isso é inquestionável. Né? Uma pena que precisou o Maurício ter um filho assim, LGBT, para ele ter representatividade, né, dentro da Maurício de Souza, mas que bom que está, que bom que tendo a chance de ter, que bom que o Maurício está vivo para ver isso, para consolidar isso, para participar disso, entendeu? Então, isso, que é as aquela próximas coisa, gerações, né? que bom que as próximas gerações vão ter os quadrinhos tendo mais identificação sim. do que a gente teve, né? Agora, falando ainda do universo dos quadrinhos, tem um autor de quadrinho que sempre me chamou a atenção por ter alguma representatividade nas suas obras, é o Ziraldo. O Ziraldo tinha ali uns personagens bem mais diversificados, ele falava muito da nossa cultura nacional, assim, num âmbito muito geral, tanto que eu comentei com o pessoal em uma conversa, tudo que eu lembro que uma das primeiras obras que me chamou a atenção, assim, na primeira infância, sem entender muito, mas já prestando atenção no que me chamava ali, era a Turma do Pererê. Eu peguei a época do live action, da cultura, e aquilo me encantava, porque eram personagens completamente diferentes, com características diferentes, né? E tratando sobre folclore nacional de uma forma super legal, super descontraída. E desde dali em diante eu fui me aprofundando e até hoje eu vejo o Ziraldo como um autor que tem personagens mais diversos. Eu não sei se você vê com esse mesmo. É porque a escola do Ziraldo... Pode falar? Pode. Por favor. É porque, assim, a escola de formação do Ziraldo, a gente vai por um caminho completamente diferente do Maurício, né? Sim. O Ziraldo iam para o Pasquim, o Ziraldo foi um revolucionário de mídia dentro da ditadura militar. Mesmo com vários personagens tendo estereótipos, entendeu? Vamos dizer que o Ziraldo, ele pertence ao contexto dele, de alguma forma, né? Não vai deixar de ter certos estereótipos, por exemplo, Trapalhões pertence ao contexto deles, com aquelas piadas racistas em relação ao Mussum. Né? Aquilo hoje não seria aceito de forma alguma, pertence ao contexto deles. Né? Mas eu não vou descartar o papel do Ziraldo, mesmo cometendo algumas gafes de estereótipos e tudo mais, para a importância que teve para o quadrinho nacional. Entendeu? Isso seria hipocrisia da minha parte fazer isso como pesquisadora também de quadrinhos, negar a importância de Ziraldo, né? E até Sim. porque Ziraldo, ele é pardo. Ziraldo faz um então. É né? Isso, é aquela...
Eu comentei uma vez, acho que com meu namorado, o brasileiro, eu não sei o que acontece, mas o idoso, ele fica idoso se ele não for retinto, ele é branco. Idoso para todo idoso. Gente, não, e o Ziraldo é Exatamente, isso, né? Ele ficou exatamente. idoso, ele ficou branco. O cabelo pode ter ficado branco, mas. Eu brinco que eu falo que o Ziraldo só tem de branco e o cabelo e a sobrancelha, gente. Entendeu? Exatamente. Né? Então, assim, ele vem de uma escola completamente diferente da do Maurício e ele finca o trabalho dele na história nacional dos quadrinhos de uma forma completamente diferente, né? E, assim, são importâncias diferentes, né? Aí você vê que a nova geração traz uma série de Salete com Angola Djanga, que é Sim, uma obra-prima, né? Me traz Marcelo de Salete com Cumbi, né? Ganhou todos os prêmios sim, nacionais possíveis, o Angola Djanga ganhou Jabuti, ganhou Eisner, ganhou Anguleme, ganhou Amador em Portugal, e é contando a história de Zumbi, é contando a história de Palmares, é contando a história de Dandara, sabe? é E aquilo é isso, acho. lindo demais, né? Ele traz um protagonismo que é extremamente valoroso, sem a gente isentar o trabalho de Ziraldo lá atrás, né? Então, assim, é a questão da evolução, né? Que a gente, mesmo que seja devagar, né? Mas a gente está vendo, de alguma forma. A gente sofre, resiste, né? Mas tem que chegar uma hora que a gente tem que parar de resistir. A gente tem que existir. Há uma diferença muito grande, né? A gente Sim, tem que simplesmente existir. Não tem que resistir a nada, né? Não tem que ser sim. resiliente a nada, né? E é que a nossa presença tem que deixar de ser uma participação para ser só para ser parte, para estar lá. Não precisar a gente exigir para ser parte. Eu acho que esse é o grande momento aqui da indústria. Acho que essas são as pequenas migalhas, as pequenas partes que a gente está colhendo dessa nova geração, que eu espero muito estar viva para ver chegar a hora em que a gente vai ser parte. E é isso, sem precisar exigir ser parte. E tipo assim, Personagens protagonistas. Pode dizer. desculpa cortar você. Imagina, pode dizer. É porque assim, tem muitas coisas na cultura pop também que não faz diferença a questão racial, gente. Né? Não faz diferença, por exemplo, o povo fazendo um alvoroço porque a pequena sereia agora é preta, entendeu? Uma Faz sereia, né, gente? diferença para a representatividade. Isso faz. Isso é bom uma criança se ver naquele personagem, ela se vê numa princesa da Disney, né? Além de Moana, né? Então, para Sim. ela faz muita diferença. Mas, gente, sereias nem existem, pelo amor de Deus, é uma discussão que não deveria ser feita, né? Não deveria ser E discutido a etnia racial de um ser que não eu acho que existe. um exemplo muito próximo, né, recente, é agora a mudança em House of the Dragon, com os personagens, os Velaryon sendo negros. O tanto de criança que eu vi bonitinho com foto deles fantasiados de Velaryon, porque eles viram aquilo na série, eles se identificaram com aquela imagem, eles, entendeu? É isso. Eles são disso. Ah, eles não são disso. Não faz diferença, eles não existem, os dragões não existem, a família não existe, e é isso. Quando você dá a oportunidade, você cria laços para quem precisa dessa identificação. Eu Você acho isso vê, eu, eu assisti A Casa do Dragão e eu achei linda, assim, né? Os Valerian, se eu não me engano, me corrija se eu isso. estiver errado, né? A casa é absolutamente linda, a casa deles, né? Aquela gente preta, linda, imponente, sabe? E Com ainda serem tratados. armaduras. E aquela coisa, não é a casa coadjuvante, não, eles são a casa mais rica, eles não é aquela. Exatamente, né? É, eu achei sensacional também, eu achei. Foi lindo. Aí se você volta, né? Aí depois que eu assisti essa temporada da Casa do Dragão, eu voltei a assistir Uhum. o Game of Thrones. Aí eu senti uma diferença gritante, sabe? Gritante. É extremamente branco o Game of Thrones.
Do início ao fim. O que é triste é que é do início ao fim. É assim, acontece mesmo igual com Senhor dos Anéis e Anéis do Poder, né? Uhum. Senhor dos Anéis é extremamente branco, a série me coloca elfos pretos, anões pretos, gente preta. Cara, isso eu acho a coisa mais linda do mundo, né? Isso, para mim, assim, eu tenho uma relação com Tolkien. O Hobbit foi o primeiro livro que eu li sozinha quando eu era criança. Eu acho que eu tinha uns 6 anos. Né? E eu, na minha ingenuidade, aquela coisa toda, e nas descrições que o Tolkien faz das pessoas, dos seres, aquela coisa toda, eu não conseguia imaginar algum personagem preto ali, de alguma forma, né? Dentro do livro. E eu li o Hobbit várias vezes durante a minha vida, tanto que, assim, 90% das tatuagens do meu corpo é em relação ao Tolkien, e a outra é o Machado de Assis, que são meus autores favoritos. E aí, depois que eu vi Anéis do Poder, e de ter sofrido a violência racial, de ter visto os atores sofrendo isso, né, com os nerdola, que o nerd preconceituoso, que assiste Star Wars e não entende nada, que assiste X-Men e não entende nada, e não entende a gente nada. chama de nerdola, né? Os nerdola enchendo o saco e falando um monte de coisa, e os atores sofrendo agressões e tal. Isso me emocionou muito, porque me virou mais uma chave de uma coisa que eu consumia tendo uns filtros, né? E que hoje eu tenho outros, e que me foi me apresentada essa mesma produção com esses filtros que eu tenho de agora, né? Então, assim, a questão da evolução do rio, da pessoa, né? Então, fica assim em termos lineares, vamos dizer, né? Eu acho que desse ano quem vai ficar e estabelecer esse tipo de representatividade para esse ano vai ser o novo filme do Pantera. Né? Sim. Eu acho que vai ser um belíssimo encerramento de um ano onde a gente começou a pincelar muitas dessas coisas maravilhosas na TV e agora a gente vai poder ter a divulgação, hein? Vem aí! Bom, com essa deixa do Pantera, eu vou agradecer muito a Lunia por ter participado com a gente desses 2 vídeos. Eu adorei o nosso papo, foi incrível. Espero que a gente marque um dia um papo só sobre Batman também, hein? Que a gente fica umas 2 horas estou à disposição. Batman. Adoro. Um prazer, né? É sempre um prazer. Eu sempre fui muito bem recebida pelo canal, né? Pelas pessoas do canal, pelos amigos, pelos conhecidos que fazem parte. Então, assim, é maravilhoso o trabalho que vocês fazem, né? Então, para mim, é sempre um prazer fazer parte disso, né? E orgulho da minha parte também, de fazer parte da programação, do conteúdo de vocês. Viu? Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, eu que agradeço demais. E para vocês, galera, que acompanharam a gente até aqui, mais uma vez, não esquece de deixar o like. Eu vou ficando nessa. A gente se vê na semana que vem com mais um CE Update, hein? Até mais!